Colossenses capítulo 2, vamos ler 2 versículos inicialmente. Eu vou ler algumas referências, se você quiser anotar apenas depois na sua casa, na sua devocional, você fazer a leitura, pode ser. Colossenses capítulo 2, versos 14 e 15, diz assim: E cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Então esse texto fala sobre Jesus, através da sua morte na cruz, o seu sacrifício, ele trouxe vitórias a nós. Queria que você baixasse a sua fronte mais uma vez, fechasse os seus olhos. Vamos orar. Pai, essa é a tua palavra. Nós continuamos agora com o nosso coração aberto, com a nossa mente receptiva. Queremos receber da tua palavra, Senhor. Que esse seja um tempo de edificação, e que ao sairmos daqui, voltarmos para a nossa casa, nós possamos ir com o coração cheio da tua presença e da tua palavra. Por isso nós te pedimos, Espírito Santo, ajuda-nos a compreender as verdades, os propósitos do Senhor para as nossas vidas. Amém. Amém. Queridos, final de ano é tempo de festa, Natal, Ano Novo, é tempo de encontrar os familiares, é tempo de celebrar, rever aquelas pessoas que talvez durante todo o ano a gente não viu. Alguns viajam, vão visitar os familiares. Então é um tempo de celebração, um tempo de nós termos comunhão uns com os outros. Mas final de ano também é tempo de balanço, é tempo de reavaliarmos as coisas, é tempo de nós organizarmos a vida, fazer algumas arrumações naquelas bagunças que aconteceram durante o ano que está encerrando. Então, final de ano também é esse tempo, de arrumar a bagunça e se preparar para uma vida melhor. Afinal, nós recebemos aqueles cartões, de felicitações que costumam dizer um próspero ano novo, um abençoado ano novo, um feliz ano novo. E como nós desejamos que isso aconteça, o nosso maior desejo, que o ano novo, o ano que está começando, seja um ano muito abençoador, muito abençoado. Mas para isso acontecer, nós precisamos, ao término de um ano, fazer algumas reflexões, fazer esse balanço. As empresas não fazem balanço no final do ano? Fazem, Contam o estoque, veem o que entrou, o que saiu, e se preparam para começar o novo ano, com tudo em ordem, casa arrumada. Então assim nós precisamos fazer também na nossa vida. Aliás, todo dia na vida do cristão é um dia de arrumação diante de Deus. Enquanto a gente não morrer, enquanto houver respiro de vida, enquanto houver alguns dos sentidos ainda funcionando, enquanto Jesus não voltar para nos levar, Deus está nos dando todos os dias uma oportunidade para arrumarmos a nossa vida, a nossa casa. E o nosso Criador, Deus, Ele é o que mais deseja isso. Ele é o que mais deseja, que você, filho de Deus, filha de Deus, tenha a sua vida em ordem. Faça essa organização. É isso que nós lemos na palavra de Deus. Olha o que diz Colossenses capítulo 2, os versos 6 e 7. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem
a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Olha o que Paulo está dizendo aos irmãos colossenses: vocês receberam Jesus, vocês tiveram a vida de vocês transformada, houve um começo de mudança na vida de cada um de vocês. Então vocês precisam permanecer, vocês precisam continuar, que a fé de vocês ela seja fortalecida cada vez mais, que não diminua, mas que ela cresça cada vez mais. Esse é o desejo, do coração de Deus para mim e para você. Porque, queridos, a desordem na vida da gente, ela traz para nós perdas, ela traz tristezas, ela traz iras. Quantas vezes você ficou irado, nervoso, porque alguma coisa não deu certo, porque alguma bagunça na sua vida, foi assim um impedimento para que você conquistasse alguma coisa. Essa bagunça na nossa vida traz conflitos. Quantas famílias, estão em pé de guerra, quantos casamentos, estão em crise por uma bagunça na vida financeira, por exemplo, por um atrito, um conflito no relacionamento conjugal. Essa bagunça trouxe conflitos, traz doenças chamadas de doenças psicossomáticas, como a depressão, por exemplo, que começa na alma, no interior, mas ela chega ao ponto de se manifestar no exterior, levando muitas vezes a pessoa até a morte, até perder a sua vida. A bagunça na vida da gente traz também improdutividade, como eu falei anteriormente, essa sensação de que o ano foi muito curto, de que nós não fizemos tudo o que gostaríamos de fazer, fomos improdutivos, A gente batalhou, lutou, levantou cedo, mas parece que o dia não foi suficiente. Alguns têm essa sensação de que estavam amarrados, como diz, maniados, e não conseguiram desenvolver, não conseguiram, colocar em prática tudo o que desejavam. Então, a improdutividade e os aborrecimentos diversos, que a gente experimenta. Então, por isso, nós precisamos colocar em ordem a nossa vida, e nós precisamos colocá-la em dois aspectos: no aspecto interior e no aspecto exterior. Então veja, a sua vida interior, ela precisa estar em ordem, o seu eu, as suas emoções, os seus sentimentos, os seus pensamentos, as dúvidas que você tem, os questionamentos que você faz, os traumas que você sofreu, as dores que você sente. Então, alegrias, tristezas, medos, sonhos, tudo isso diz respeito ao mundo interior. E olha só, a Bíblia diz que, e ela fala, de um tipo de inteligência, que é chamada de a inteligência intrapessoal, que é essa capacidade, do homem, da mulher, de olhar para dentro de si mesmo e descobrir, identificar quais são as áreas que precisam ser transformadas. Ninguém precisa dizer para você, você precisa buscar, não olhar para a vida do outro, mas olhar para dentro de você mesmo. A Bíblia fala que esse é um tipo de inteligência que nós precisamos desenvolver. Então, a vida interior, mas a vida exterior também precisa ser arrumada. O que é a vida exterior? Diz respeito ao casamento, diz respeito aos nossos relacionamentos, aos nossos filhos, ao nosso trabalho, aos nossos estudos, à nossa saúde e tantas outras coisas que a gente ainda poderia mencionar. Então Deus quer que você organize a sua vida interior e também a sua vida exterior,
como nós lemos lá em 3 João, no capítulo 1, versículo 2. Olha que revelação de Deus para nós. O apóstolo diz assim: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, assim como tenha saúde e vá bem a tua alma. Que o seu corpo físico seja saudável, que você tenha saúde, mas que a tua alma também tenha saúde. Então, o corpo e a alma. Agora, para que isso aconteça, essa vida melhor, esse próspero ano novo, esse feliz ano novo, então, para que ele aconteça, é necessário uma arrumação. E essa arrumação indispensável, ela precisa acontecer hoje, agora, enquanto nós estamos ainda no ano de 2019. Amém? Então eu quero falar um pouco com você sobre esse tema, esse assunto. Porque se você tomar uma decisão hoje de fazer alguns ajustes na sua vida, ajustes esses que obviamente só dependem de você mesmo, não é o pastor que vai fazer por você, não é o seu marido, a sua esposa, seus filhos, seus pais, é você mesmo. Se você fizer esses ajustes, então pode gravar isso que eu vou te dizer: a sua vida vai melhorar. Você terá um próspero ano novo. Fale para a pessoa ao seu lado, diga: você quer um próspero ano novo? Você deseja um próspero ano novo? Queridos, muitas coisas geram bagunça à vida de uma pessoa. Vamos pensar, por exemplo, na questão do sofrimento. Olha quanta bagunça o sofrimento causa na vida de uma pessoa. Quando nós sofremos, seja por qualquer coisa, nós bagunçamos a nossa vida. E a questão mais importante, diante disso é como nós podemos arrumar essa bagunça que foi gerada pelo sofrimento. Como que eu posso arrumar essa bagunça toda? Olha o que o salmista diz nos Salmos, no capítulo 10, versículo 14. Ele diz que todo sofrimento é visto por Deus, é enxergado por Deus. Ele diz assim: mas tu, Senhor, enxergas o sofrimento e a dor, tu observa-os e os toma em tuas mãos. Então Deus, ele não está alheio ao seu sofrimento, às situações que você passa, às adversidades, aos dissabores que você experimenta no seu dia a dia. Mas o que é o sofrimento? Nós poderíamos dizer que o sofrimento pode ser uma dor física, mas também uma dor emocional. Pode tanto afetar o nosso físico, o nosso corpo, mas também a nossa alma. Mas o sofrimento é uma sensação desagradável, é algo que a gente não quer experimentar, que invade a nossa vida, não pede permissão para você, toma conta de você, gera dor, gera amargura e gera tristeza, e muitas vezes desastres na vida de uma pessoa. E de onde vem o sofrimento? Bom, eu acho que é mais fácil nós fazermos uma lista de onde não vem o sofrimento. Aí talvez nós colocaríamos numa folha ou duas, mas de onde vem o sofrimento, nós teríamos uma lista interminável, muito grande. Sofrimento vem de todos os lados, das pessoas, das situações, das coisas, de todos os lugares. Mas existem, queridos, aqueles que são considerados os 5 maiores causadores de sofrimento na vida de uma pessoa. As 5 maiores causas de sofrimento. E dentre elas, a primeira é a decepção. Como nós sofremos quando nós somos decepcionados.
Talvez a sua vida hoje esteja assim um pouco bagunçada por causa da decepção. Quem sabe você confiou completamente em uma pessoa, você depositou a sua confiança e essa pessoa decepcionou você. E por causa disso você está sofrendo, por causa, da dor que ela causou, essa decepção. Talvez alguns estão decepcionados com o seu cônjuge, com a sua esposa, com o seu esposo. Quem sabe alguns estão decepcionados com o namorado, com a namorada. Quem sabe é com um amigo, com uma amiga, alguém que era importante para você, que você confiou, mas essa pessoa te decepcionou. E a decepção, ela dói muito. Eu sei porque eu já passei por isso. Eu já experimentei, essa dor da decepção. Aliás, eu acredito que é difícil a gente encontrar alguém que não tenha se decepcionado alguma vez na sua vida. Então, a decepção é considerada uma das causas da bagunça na vida das pessoas. Uma outra causa, a doença. Quem sabe a vida de algumas pessoas está assim desorganizada, porque existe alguém, existe uma pessoa intimamente ligada a você. Quem sabe essa pessoa está lutando contra uma doença, e isso está angustiando o seu coração, isso está deixando você preocupado, quando você vê uma pessoa que você ama, uma pessoa que é importante para você, padecendo de alguma enfermidade, sofrendo dor, parece que isso é com a gente também, parece que a gente morre aos poucos quando isso acontece. E esse ano, nós tivemos aí o desprazer, de estar junto com algumas famílias que estavam, sofrendo por causa da enfermidade de algum familiar. Então isso mexe com a gente, isso tira a gente do nosso normal, da nossa normalidade. Nós temos aqui o irmão Vitor, e a irmã Marilda, que estão com uma filha, no hospital, por conta de um AVC. Estamos orando junto com eles. Eu sei que a igreja está orando, nós oramos aqui com os homens no dia da nossa reunião de oração. Eu sei que depois também, várias pessoas fizeram isso, e a gente ali junto com eles, percebeu como isso tem bagunçado a família, como isso tem tirado eles, da rotina normal deles, porque isso é algo terrível, querido. Então nós, quando experimentamos essa dor da enfermidade na família, alguém que nós amamos, que nós consideramos, então isso mexe com a gente. Quer ver uma terceira fonte causadora de sofrimento? A morte. Quantas pessoas estão com suas vidas desordenadas, bagunçadas, com luto no coração, porque perderam alguém que era preciosa, alguém que era querido, um amigo, um parente, alguém que faz falta para você. Talvez alguns isso aconteceu há vários anos, mas não conseguiu ainda organizar a sua vida, está doendo muito, está sofrendo por causa dessa perda. Então algo que desarruma a vida de alguém, desestrutura o seu dia a dia. Eu lembro que essa sensação de perda eu senti pela primeira vez quando eu ainda era uma criança. Eu tinha 7 anos, 6 para 7 anos, quando a minha avó materna, ela faleceu. E era alguém que eu me criei praticamente na casa dela. Minha mãe tinha que trabalhar, meu pai, então a gente vivia na casa dela, ainda ela morava praticamente ao lado da nossa casa. Eu lembro que eu era criança, ainda não tinha muita noção dessa questão da morte, da perda, de uma pessoa, mas como foi doído aquilo, perder alguém que você amava, e quantas pessoas estão vivendo isso, nesse ano, quem sabe você perdeu alguém, e isso trouxe uma desarrumação na sua vida, pessoas que nós amamos, isso traz sofrimento. Quer ver uma outra fonte que traz bagunça na vida das pessoas? A ingratidão. Quem sabe a sua vida está bagunçada hoje porque você está com o coração partido, você
confiou em alguém, você amou alguém, você investiu em alguém, mas de repente essa pessoa não reconheceu tudo o que você fez, foi ingrata com você. E a ingratidão dói muito também. Como pastor também já experimentei a ingratidão, a decepção, como eu falei, né? Não são só os discípulos, os membros que se decepcionam com o pastor, com o líder, mas às vezes é a decepção do líder com o liderado, do pastor com o discípulo. E isso é algo que mexe, traz sofrimento. E as perdas em geral, né? Talvez você perdeu alguma coisa que foi muito cara para você esse ano. Talvez algum valor, alguma coisa que de repente não dá mais para repor. Quem sabe você perdeu uma oportunidade, um negócio, uma oportunidade de trabalho. Você está arrependido por causa dessa perda. Isso trouxe remorso, arrependimento para você, bagunçou a sua vida. Quantos estão vivendo com esse sentimento de terem perdido algo que muitas vezes é incalculável, né, na vida da pessoa? Será que houve algum momento em que você disse sim, quando você deveria ter dito não, e hoje você se arrepende disso? Quantos pais de famílias muitas vezes perdem oportunidade que significam o sustento da sua casa, que significam a provisão para os seus filhos, para a sua família, e aí tem que viver com essa dor. E a gente muitas vezes fala para a gente mesmo, né? Puxa, como eu fui burro. A gente usa assim essa palavra pesada para nós mesmos. Como que eu fui assim? E eu perdi aquela chance, eu perdi aquele negócio, eu perdi aquela oportunidade. E aí você tem que viver com esse sentimento, né, de remorso, de arrependimento. E isso gera uma bagunça. Ou quem sabe qual outra coisa você perdeu? O caráter, talvez a dignidade, quem sabe a confiança, como nós falamos aqui. A decepção, quem sabe você decepcionou alguém, quem sabe você foi ingrato com alguém que lhe ajudou, que lhe estendeu a mão quando você mais precisava, e aí você não correspondeu como deveria, e agora você sente, né, que você deveria ter agido diferente, e isso bagunçou a sua vida. Quantas vezes, né, as pessoas perdem a sua palavra? Quantas vezes é o marido que perde a credibilidade junto à esposa, porque ele vive prometendo, mas ele nunca cumpre, e aí chega um momento que a esposa não acredita mais. Outro dia nós conversávamos com uma mulher que ela falou com essas palavras: ele disse que vai mudar, mas eu não acredito mais, porque ele já falou tantas vezes, e eu já dei tantas oportunidades, e agora acabou, não tem mais, eu não consigo mais acreditar. Alguém que perdeu a palavra, perdeu a confiança, e isso é triste, isso é uma perda incalculável, não tem valor. Mas o que você perdeu de tão caro, meu irmão, minha irmã? Será que é o amor à vida? Quantas pessoas perdem o amor à vida? Nós hoje comentávamos, né, de situações de pessoas que se suicidaram, pastores até mesmo. Quantos pastores nós ouvimos nos últimos tempos que tiraram a sua vida? Perderam o amor à vida. Olha que valor importante. Ou quem sabe foi o seu patrimônio, um investimento. Eu já pedi coisas na vida também, e eu sei que isso dói, isso mexe com a gente, mas uma coisa eu sei, queridos: não existe dor que Jesus não possa sarar. Não existe nada que Ele não conheça a seu respeito.
como nós lemos o salmista falando. Deus sabe todas as coisas. Se você está sofrendo, se você está percebendo que a sua vida está bagunçada, que algumas bagunças foram geradas na sua vida por alguma dessas fontes que eu citei, ou quem sabe por algumas que nós poderíamos falar aqui, mas você deseja arrumar essa bagunça, você deseja entrar nesse ano novo, para desfrutar desse próspero ano novo. Então você precisa fazer algumas coisas importantes. Se nós quisermos, se nós desejamos arrumar essa bagunça que foi gerada por essas fontes de sofrimento, então nós precisamos fazer algumas coisas importantes. E a primeira delas, deixa eu te dizer, confie na soberania de Deus na sua vida. Confie que Deus é soberano. Olha o que a palavra diz em Isaías, no capítulo 40, versículo 10. O soberano, o Senhor, vem com poder, com o seu braço forte Ele governa. A sua recompensa com Ele está. O seu galardão o acompanha. Como pastor, Ele cuida do seu rebanho, e com o braço Ele ajunta os cordeiros e os carrega no colo, conduz com cuidado as ovelhas que amamentam as suas crias. Olha que promessa maravilhosa. Deus governa e vê tudo, todas as coisas, inclusive os filhos que sofrem. Não pense que o que você passa no seu dia a dia, você passa sozinho, que ninguém está vendo. Deus vê tudo, crianças, velhos, pobres, indefesos, Deus vê a todos. Ele não é insensível, Ele não está desapercebido do que está acontecendo. Deus sabe todas as coisas e Ele está no controle de tudo. Deus está no controle do mundo. Você pode não estar percebendo isso. Você pode estar experimentando aquela sensação, aquela impressão de que você está sozinho, que ninguém mais está vendo você, mas o Senhor Deus, Ele está. E é isso que a Bíblia diz aqui. Ele está cuidando, Ele está ajuntando, Ele está carregando e Ele está conduzindo as suas ovelhas aqui na terra, inclusive você. Então confie em Deus. Fale para a pessoa ao seu lado, diga: confie em Deus, meu irmão. Confie em Deus. Em segundo lugar, para que a sua vida seja arrumada da bagunça gerada pelo sofrimento, é necessário que você espere na justiça de Deus. Olha o que o salmista diz no Salmos 9, versículo 8: Ele mesmo julga o mundo com justiça e governa os povos com retidão. Então o nosso Deus, Ele julga com justiça e Ele governa com retidão. E olha, continua dizendo: o Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandona aqueles que te buscam. Glória a Deus por isso. Então acredite, querido, Deus já viu a tua dor, Ele já viu. Então espere pela manifestação da justiça divina. Não será a justiça humana que vai organizar as coisas na sua vida. Não é o homem que vai organizar essa bagunça, não é você. Talvez você até já tentou fazer isso, esvaiu os seus esforços, a sua força, e você não conseguiu fazer nada, porque é Deus quem vai fazer. Então confie nele, espere pela justiça de Deus. E quer ver uma outra coisa que nos ajuda a arrumar essa bagunça gerada pelo sofrimento? Creia que Jesus faz milagres. Creia no milagre
de Deus na sua vida. Na Bíblia nós lemos sobre muitos milagres de Jesus. Um deles que nos salta, aos olhos, à memória, é o milagre daquela mulher que sofria de uma hemorragia. 12 anos, aquela mulher sofrendo, gastando seus recursos nos médicos, na medicina que havia na época, e não tinha resultado. Até que um dia ela ouviu falar que Jesus fazia milagres e que ele estava passando próximo onde ela estava. E aí ela tomou uma decisão, eu vou tocar nas vestes desse Jesus, e se eu só tocar nas vestes dele eu vou ser curada. E foi isso que ela fez, ela tocou nas vestes de Jesus. E o que aconteceu? A Bíblia diz que aquela hemorragia cessou imediatamente, e aquela mulher sentiu no seu corpo ela ficar livre daquela enfermidade. E o próprio Jesus também sentiu que saiu o poder dele, e ele fala isso. Então creia que Jesus ainda realiza milagres. Se é um milagre que você precisa para arrumar a bagunça gerada na sua vida, Jesus vai fazer esse milagre. Em último lugar, são 4 coisas. Em último lugar, tenha uma perspectiva da vida eterna. Escute o que diz Apocalipse no capítulo 21. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. E o apóstolo Paulo diz: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e jamais passou pela mente do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Maravilhoso. Pode aplaudir Jesus por isso? O que eu aprendo aqui, queridos? Que se você ver as coisas, se você olhar a sua vida somente pelas perspectivas de uma vida aqui, de uma vida nesse mundo aqui, então isso só vai aumentar a sua dor. Se você achar que o que tem para você é só o que você desfruta nessa vida, nesse período de existência aqui na terra, então isso é muito frustrante, isso é muito chato, Isso só aumenta a nossa dor. Mas nós temos que olhar a vida a partir de uma perspectiva da eternidade também, que Deus tem, como Ele diz na sua palavra, preparado algo grande para a sua vida. Então veja além do sofrimento que as decepções causam para você, veja além das perdas, da doença, ou que até mesmo a morte pode causar na sua vida. Nós temos uma promessa da parte de Deus, que a vida, a existência humana não está limitada apenas a este plano, mas Deus tem um lugar, e Ele diz que lá não existirá dor, lá a morte não tem mais os seus efeitos, lá não haverá mais sofrimento. As pessoas que nós perdemos aqui, nós vamos encontrá-las novamente, nós vamos estar com elas, e aí a morte nunca mais vai nos separar delas. Que tremendo isso! Você precisa crer nisso. Diz a palavra de Deus em Efésios 3:20, que Ele, Deus, é capaz de fazer infinitamente mais, além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o poder dele que opera em nós. Olha a condição aqui: conforme o poder que opera em nós, o poder da fé. Quanto mais você crê na ação desse Deus poderoso que você serve, esse Jesus que você confessa, que Ele faz milagres, que Ele tem planos para você, isso vai capacitando você, isso vai mudando, vai transformando a sua vida. E eu quero concluir dizendo para você, lembrando você mais uma vez, que fim de ano
Final de ano não é só tempo de comemorar, de festejar, de comer em família, mas é tempo de arrumar a vida, é tempo de fazer planos, é tempo de arrumar a bagunça gerada pelo sofrimento. É isso que você decide fazer hoje? É isso que você quer fazer hoje? Você quer dar esses passos para mudar a sua vida para sempre? Quais são os passos, queridos? Confiar na soberania de Deus, esperar pela justiça de Deus, crer que Jesus faz milagres e ter uma perspectiva da vida eterna. Hoje é o tempo, hoje é o dia de você tomar essa decisão. Deus, quero organizar essa bagunça que foi gerada na minha vida durante esse ano de 2019. Quero que o Senhor me ajude a organizar essa bagunça que foi gerada pelo sofrimento. Então eu queria convidar você a ficar em pé no seu lugar. E vamos ter um momento de conserto agora, momento de arrumação da vida perante Deus, diante de Deus. Aí mesmo no seu lugar, você pode baixar a tua fronte, fechar os teus olhos, fale para Deus, aquelas áreas que, quem sabe, o Espírito Santo já começou a revelar a você, dizendo: olha, meu filho, minha filha, aqui está bagunçado, você precisa organizar isso agora. Quero te dar um ano novo, um 2020 próspero, abençoado. Quero concretizar as minhas promessas sobre a sua vida, mas eu preciso arrumar essa bagunça que está na sua vida antes de tudo. Você pode dizer para Ele: Deus, arruma a bagunça da minha vida. Quem sabe você é alguém que as coisas que aconteceram nesse ano, quem sabe nos últimos anos, fizeram você diminuir na sua fé. Quem sabe você é alguém que tinha tantas perspectivas, tantos sonhos, tantos planos na sua área espiritual, sua vida ministerial, mas essas bagunças foram matando esses sonhos, esses planos, e hoje você nem se imagina mais, você nem consegue mais ver, você nem consegue mais sonhar sobre isso. Quem sabe é na área material, na área dos estudos, do aperfeiçoamento profissional, quem sabe é no casamento, na família. Algumas coisas aconteceram, trouxeram sofrimento, decepções, bagunçou a sua vida, mas você hoje deseja de um conserto. Você quer um conserto hoje. Então fale isso para Deus: Senhor, ajusta, arruma essa bagunça que foi causada na minha vida. Quero voltar para minha casa hoje. Eu quero começar essa semana, eu quero começar esse ano, Senhor, com uma perspectiva diferente. Ajuda-me, Senhor, a enxergar a partir de uma perspectiva da vida eterna, porque muitas vezes o sofrimento trouxeram a impressão de que tudo que tinha para essa vida, tudo que me restava, era algo frustrante, era algo pequeno. Talvez você é alguém que olhou para os outros e você pensou: por que comigo não acontece isso? Será que é meu destino? Será que eu não mereço? Será que Deus não está olhando mais para mim? Será que eu fiz alguma coisa que ofendeu a Deus e Deus desistiu da minha vida? Veja o que a vida bagunçada faz a gente pensar, imaginar. Mas deixa eu dizer para você: Deus nunca desistiu de você, nunca. Os mesmos planos que Ele tinha alguns anos atrás, os mesmos planos que Ele tinha no começo desse ano de 2019 que está terminando, Ele continua tendo com você. Mas Ele está esperando uma atitude sua, meu irmão, um posicionamento seu.
Ele só está esperando você dizer: Senhor, arruma essa bagunça na minha vida. Arruma essa bagunça, Senhor. Eu quero desfrutar de uma vida nova. Eu quero desfrutar de um ano novo. Que essa frasezinha que as pessoas escrevem nos cartões, próspero ano novo, não seja só uma citação, mas eu vou viver isso em nome de Jesus. Eu vou viver isso em nome de Jesus. No meu trabalho, na minha família, no meu casamento, nos meus relacionamentos, na minha vida espiritual, eu vou viver prosperidade. Em nome de Jesus. Pai, eu abençoo cada família que está aqui representada nessa noite. Cada filho, cada filha, Pai, que com o coração aberto nessa noite está orando ao Senhor, desejando essa mudança, essa transformação. Pai, aqueles que sofreram com perdas, com a doença, Pai, que venha a Tua cura sobre eles agora, em nome de Jesus. Aqueles familiares que estão enfermos no hospital, visita eles agora, Senhor, traz cura, restitui-lhes a saúde, em nome de Jesus. Isso que nós te pedimos, porque nós cremos, Senhor. Tua palavra é fiel, é verdadeira. O Senhor é fiel. Como o salmista diz, o Senhor sabe de todas as coisas. Nada está oculto aos teus olhos. Nós confiamos em Ti. Nós cremos no Teu livramento. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, queridos. Bem, esse é o último